Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. Fechamos a semana de Soundbite com a projeção SIC Expresso para as eleições presidenciais, uma segunda volta com Gouveia Melo e André Ventura. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. É o que nos dá esta sondagem, com 26% de intenção de voto, com distribuição de indecisos para Gouveia Melo, um pouco mais atrás, um ponto percentual. André Ventura com 20% das intenções de voto, já com a distribuição de indecisos. Em terceiro lugar, Luís Marques Mendes fica com 23%, ainda está dentro desta margem de erro para ambicionar ir a uma segunda volta. António José Seguro com 14%, muito mais abaixo. Coutinho de Figueiredo com 5%, António Filipe com 2% e Catarina Martins também com 2%. Fecham a contagem entre os principais candidatos a estas eleições presidenciais. Ana Sá Lopes, uma surpresa termos este figurino com a possibilidade de Gouveia Melo e André Ventura serem os cabeças de cartaz da segunda volta? Bem, sempre teve nas estrelas, não é? Pelo menos a partir do momento em que se começaram a conhecer as primeiras sondagens, havia 4 candidatos que poderiam passar à segunda volta. Neste momento, esta sondagem o que nos diz é que parece que só há 3. E isso é a grande diferença. De facto, é a candidatura de António José Seguro, segundo esta sondagem, estar a perder gás. É preciso dizer que a sondagem foi feita antes dos debates começarem. Os debates terão alguma influência, com certeza, na decisão do eleitor, e também há 22% de indecisos. E muitas vezes a decisão do voto é tomada na última semana ou até mesmo nos últimos dias. Pronto, com este parênteses reto que resolvi aqui fazer, o que me surpreende, de facto, é o grande recuo de Seguro relativamente às sondagens anteriores. Dá a ideia, neste momento, a partir de lendo só esta sondagem, de que só há 3 candidatos que podem ir à segunda volta, que é Gouveia Melo, Marques Mendes e André Ventura. E é entre estes 3 que se vai jogar a segunda volta. E isto fica a situação para Seguro muito complicada. O resto da esquerda, obviamente que os candidatos dirigem-se todos ao centro, mas António José Seguro sempre foi do PS e claramente não conseguiu, segundo esta sondagem, nem sequer reter o eleitorado do PS, que deve ter ido uma parte para Gouveia Melo. Percebe-se que não foi para o Bloco de Esquerda nem para o PCP, porque o PCP tem 2%, se não me engano, agora de repente, e 1%, Catarina Martins tem só 1%, o que é muito pouco mesmo. Isto devia estar a fazer soar os alarmes no PS, mas também no PSD, porque a possibilidade que temos neste momento é da passagem a uma segunda volta de uma pessoa de um partido antissistema e de outra pessoa que se gaba todos os dias de não pertencer a nenhum partido. Isto é a implosão do sistema. A confirmar-se esse cenário de passar André Ventura, extrema-direita, antissistema a partir de 2019, porque antes ele era do PSD, era do sistema, como toda a gente sabe. E Gouveia Melo, que vem fora dos partidos, não tem qualquer experiência política, isto é uma mudança radical no nosso sistema, de facto. Há uma implosão daquilo que foi o nosso sistema a partir de, não direi 85, vá lá, 86, porque até lá foi Ramalhianos, que ainda era um general, e ainda estávamos sob tutela militar até 82, a revisão constitucional de 82, ainda havia o Conselho de Revolução. Pronto, estamos a falar de história antiga, mas a partir de 86, com a presidência civil de Mário Soares, é quando, na realidade, o regime também cria uma certa normalidade em termos de presidência da República. Agora, essa normalidade, atingida em 86, aparentemente desaparece. E estamos quase numa situação francesa, quando, de repente, tinhas Macron, que criou o seu próprio partido, não foi como Gouveia Melo, mas pronto, criou o seu próprio partido, não tinha nada a ver com os partidos tradicionais, e a extrema-direita. Também criou porque precisava desse suporte parlamentar. Exatamente. Se Marques Mendes não for à segunda volta, de facto, sim, claro, sem dúvida nenhuma. Se Marques Mendes não for à segunda volta, estamos a caminhar para uma situação francesa, de facto. Marques Mendes e António José Seguro. Helena Pereira, estavas à espera destes números que a sondagem SIC Expresso nos dá nesta sexta-feira? Não, fiquei surpreendida porque
por várias razões, por aquilo que a Ana já disse, de seguro com menos votação, mas acima de tudo por estar André Ventura em primeiro lugar e pelos vistos, André Ventura e Gouveia Melo, no fundo, não roubarem votos um ao outro, porque são os dois que levam vantagem. Portanto, eu acho que até esse, para mim, é o principal dado. E o que é que eu retiro daqui? O que é que os dados principais que eu destacaria? Eu lembro-me, quando foi o 25 de Abril, quando foi os 50 anos do 25 de Abril, nós publicámos um trabalho organizado pelo ISCSP, que tinha uma parte de sondagem e que falava sobre os vários regimes, e já nessa altura a principal conclusão é que havia em Portugal um número crescente de pessoas que aceitariam ou que viam com bons olhos um líder autoritário. Lembram-se? Não era eleições livres, democráticas, mas alguém com um perfil mais autoritário. E quando eu vejo Ventura e Gouveia Melo na frente, eu lembrei-me desse estudo, porque era o que eles diziam, aliás, os académicos, era que era uma tendência que já acontecia noutros países da Europa e pronto, e que um dia iria chegar cá. E se esta sondagem estiver perto da realidade, é isso que vai acontecer. Eu lembro, por acaso, a sondagem do Expresso, que deu números de sondagem mais próximos com a realidade nas legislativas, foi realmente a do Expresso, que deu 20% a André Ventura. Lembram-se? Foi a que deu mais ao Chega e foi a que mais se aproximou daquilo que veio a ser o resultado certo, o resultado final do Chega. Portanto, acho que é para ser levado em conta esta sondagem. É verdade que ainda há 22% indecisos, o que é bastante, mas depois quando se analisa os outros dados da sondagem, primeiro é uma sondagem feita em voto em urna, que faz toda a diferença, porque realmente as pessoas são muito mais livres de expressar exatamente aquilo que é o voto que irão fazer. E que são poucas as sondagens em urna hoje em dia. Mas há aqui o que eu ia dizer era que há aqui outros dados, que é, dentro do seu eleitorado tradicional ou de base, ou que seria expectável, isso explica também, se calhar, este fraco resultado de António José Seguro. O José Seguro não consegue sequer chegar a mais de 50%. Os socialistas não está entusiasmada com esta candidatura e, portanto, divide-se por outras. Marcos Mendes não está muito melhor do que isso, está ligeiramente melhor, está acima de Seguro, mas não está muito mais famoso. Ao contrário do eleitorado, a esmagadora maioria das pessoas que votam Chega vão votar no André Ventura, e depois esse cálculo não é possível fazer para o Gouveia Melo, porque ele não tem propriamente um partido. Leva os sociais-democratas, mas leva, eu acho, exatamente, e socialistas. É o que parece, não é? Que vai ao PS e ao PSD. Aliás, já se tinha percebido nas últimas eleições legislativas que mesmo algum voto, pronto, que os candidatos sucessivamente, estes partidos não têm conseguido fidelizar muito, não têm. E isso realmente anda a par com o crescimento do Chega e de outros fenómenos populistas, porque se as pessoas não se revêem mais facilmente, são chamadas para o outro lado. E depois há aqui outro dado interessante e que também vai ao encontro daquilo que era o estudo ISCSP de Abril. 67% das pessoas querem um presidente mais interventivo, um presidente da República mais interventivo. Ora, nós já temos uma das críticas que no meio político se faz a Marcelo Rebelo de Sousa é que ele, se calhar, mexeu-se demasiado e não devia, no fundo, ter sido tão interventivo. Mas a verdade é que as pessoas querem um presidente interventivo. Quando Ventura, nas entrevistas e nos debates, se põe a dizer coisas que nós que analisamos o mundo político sabemos que não fazem sentido, porque são coisas que um presidente não é um presidente que decide, este, se calhar, o que parece é que agrada. Esse discurso, no fundo, agrada às pessoas. E, portanto, eu acho que esta sondagem vai dar imensa força a André Ventura para continuar a dizer aquelas coisas e vai, no caso de Gouveia Melo, eu não direi a frase do que vai também incentivá-lo a dizer, porque o próprio Gouveia Melo já não é bem o Gouveia Melo de há uns meses atrás, não é? Porque já está mais moderado e já está mais socialista em alguns momentos. Mas como também
ainda não se percebeu bem se ele, enfim, anda para a frente, anda para trás e faz zigue-zagues, como não teria gente disse, portanto vai ser giro ver o que é que ele vai fazer na sequência deste, não é? Vai voltar ao primeiro perfil, mas pronto. E a outra coisa que me parece é que a única coisa que os 3 candidatos que estão à frente nesta sondagem têm em comum realmente é serem os mais conhecidos. Porque André Ventura começou a ser mais conhecido em 2019, mas está permanentemente nas televisões e nas redes sociais, onde tem uma presença então muito maior de qualquer outro. E aliás, muito mais capaz de lidar. E Gouveia Mel, 7 meses depois de estar a liderar a Task Force da vacinação, já se começava a falar dele para candidato presidencial, portanto ao mesmo tempo é uma candidatura que na cabeça das pessoas já existe há muitos anos. E pronto, e Marcos Mendes é porque é conhecido, porque foi comentador político muito tempo e pronto, e daí passa-se para seguro que já estava fora da vida política há mais de 10 anos e portanto é uma pessoa que se calhar foi esquecida e por outro lado tinha uma imagem de perdedor, porque saiu de cena de forma de perdedor e, portanto, não deve estar também a galvanizar. Portanto, olha, eu levo esta sondagem a sério, porque, como te disse, já esteve próxima de perceber realmente, de conseguir medir o quão o Chega estava a ter impacto nos eleitores e, portanto, vamos ver se é possível. Agora, as margens estão ainda muito próximas, havendo 22% de pessoas indecisas, ainda muita coisa pode mudar, mas não deixa de ser um sinal, se calhar, para ser levado a sério. A mais certeira das sondagens será que dia 18 de janeiro. Beijinho, bom fim de semana. Bom fim de Até semana. segunda. Até segunda. Bom fim de semana. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.